Primeiro, boa tarde, obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É uma chance que a gente tem de estar aqui expressando um pouco a nossa visão de mundo. Eu sou presidente de uma entidade que existe há 8 anos e que reúne profissionais de comunicação, em grande medida que trabalham dentro da estrutura de Estado, e que não é uma instituição corporativa, uma instituição de profissionais que trabalham no dia a dia da... trabalho no dia a dia da comunicação. Eu, por exemplo, tenho 34 anos de experiência no serviço público, trabalhando em comunicação. Eu trabalhei 9 anos na SECOM da presidência, um período absolutamente maravilhoso, de 2004 a 2012. E a gente quer falar um pouco sobre uma perspectiva que talvez seja um pouco rara para vocês, mas que para nós é muito importante. Primeiro, eu queria dizer que comunicação é o maior problema. Comunicação não é o problema do PT. A comunicação é um problema em qualquer lugar. Eu fiz uma pesquisa desde o ano passado, e o maior problema em qualquer projeto, quando a gente fala qualquer projeto, é de uma ponte, de uma reorganização de uma empresa, de um software, de criação de um software, de qualquer coisa, é comunicação. Comunicação, todo mundo faz. Fazer comunicação bem não é fácil. E, para isso, é que a gente precisa de uma coisa chamada estratégia. A gente precisa saber onde é que a gente está, a gente precisa saber onde é que a gente vai. E aí a gente quer falar sobre isso na perspectiva de Estado, porque se a gente faz num governo e não comunica direito, é como se não tivesse feito. E hoje, pior que isso, se a gente comunica mal, a gente perde a narrativa, o que a gente fez muito bem feito vira mal feito. E aí que eu fui buscar um texto do Perseu Abramo. Perseu Abramo foi secretário de imprensa, eu acho que provavelmente o primeiro secretário de imprensa de uma grande prefeitura do PT, em São Paulo. E ele, depois de um ano trabalhando na prefeitura como secretário de comunicação, ele fez um artigo contando do relato, e eu até recomendo que leiam, porque ele é atualíssimo. Ele fala coisas assim: é necessário compreender a sociedade em sua complexidade, reconhecendo as diversas demandas e diferenças econômicas e culturais. Para ele, a comunicação pública, que é a comunicação que a gente está falando aqui, a comunicação do Estado, não é apenas um canal de prestação de contas, mas uma ferramenta essencial para fortalecer a relação entre o governo e a sociedade, promovendo transparência, participação e cidadania. E aí que eu queria me pegar, porque a gente tem uma dificuldade histórica no Estado brasileiro, dado as dificuldades que a população tem de ser alcançada. Eu peguei algumas pesquisas aqui. Por exemplo, o brasileiro é o segundo povo entre 38 nações com a percepção mais errada da própria realidade. 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa, de 2020. Em 2022, 67% dos jovens admitiram que não sabem diferenciar o fato de opinião. O Brasil tem algo como 38 milhões de analfabetos funcionais. Uma pesquisa de 2001 mostrou que 89% dos brasileiros não sabiam o que era o Holocausto. O Brasil foi o país, numa pesquisa mundial, que menos conhecia sobre o extermínio de judeus na Segunda Guerra. Essa é curiosa e impressionante. Em 2009, uma pesquisa mostrou que 43% dos brasileiros nunca tinham ouvido falar em Direta Já. 43% em 2009. Esse ano, saiu uma pesquisa da Reuters mostrando que metade dos brasileiros está evitando ouvir notícias. Estão fugindo do noticiário. E entre 19 nações, o brasileiro é o povo mais adepto de discursos populistas, uma pesquisa do The Guardian em inglês. Bom, por que eu estou falando isso aqui? Porque isso é sério, é muito difícil fazer comunicação de Estado com uma população tão distante assim. E uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, de 2007, mostrou onde eu quero chegar. Essa pesquisa Percepções e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo, mostrou moradores demonstram insatisfação com a atuação governamental e ceticismo em relação às instituições políticas. Os achados indicam uma quebra de confiança entre a sociedade e o governo, refletindo um distanciamento das políticas públicas em relação às necessidades e perspectivas da população periférica.
A pesquisa mostra confronto não entre pobres e ricos, entre capital e trabalho ou corporações e trabalhadores. É entre Estado e cidadãos. É entre sociedade e governantes. A pesquisa mostra que a relação é marcada por desconfiança, percepção de ineficácia e uma valorização da lógica de mercado. O Estado, está escrito na pesquisa da Perseu Abramo, o Estado é visto como um inimigo e há uma valorização do mercado. Em síntese, essa relação é atravessada por uma demanda por eficiência estatal, estrutural e, eu diria, por melhor comunicação do Estado com a sociedade. O Estado mantém, historicamente, um distanciamento brutal. Eu lembro uma vez que eu estava num evento de comunicação, que a gente estava fazendo treinamento de crise, e tinha um petroleiro no fundo, e ele olhava, e eu lembrei do que a Olga falou agora há pouco, né? Ele olhou a apresentação e disse assim, sabe que esse negócio de comunicação e governo é que nem barco? Aí eu olhei assim, por que é que nem barco? É que nem barco, o que afunda o barco é água de dentro, não é de fora. A gente tem que assumir a responsabilidade, nós que somos Estado, por essa situação. E a gente tem aí um problema de comunicação, porque, historicamente, a gente teve, somando Getúlio Vargas, que foi um governo autoritário, manipulador, controlador, e que usou fartamente a comunicação de Estado para indução, para manipulação, para convencimento, e depois tu tira Getúlio Vargas, e vem o regime militar. Vargas foram 15 anos, regime militar mais uns 20, e que fez a mesma coisa. Isso criou no Estado uma cultura de comunicação que um amigo meu chama de divulgativa. O Estado só faz divulgar, o Estado não acolhe, o Estado não dialoga, o Estado não faz diagnóstico, não busca saber, o Estado não consegue fazer uma comunicação adaptada à necessidade do cidadão. Ou seja, o Estado não dialoga com o cidadão nas condições do cidadão. Por isso, em grande medida, que a gente tem esse afastamento. As pessoas, elas acham que o Estado é um inimigo, porque o Estado não ajuda, e a pesquisa mostra isso. A pesquisa diz assim, o Estado cobra imposto, mas ele não atende às necessidades. Por isso que a gente está propondo, a gente na ABC Pública entende, que a comunicação ela tem que ser uma política de Estado, ela tem que ser algo que o Estado se preocupa, por quê? Eu até diria mais, a comunicação é o ministério mais importante de qualquer governo. Governantes espertos sabem disso, não precisa ter um ministério da comunicação nesse sentido, mas precisa fazer que nem uma colega minha, que é assessora de um governador, disse assim, qualquer pessoa que fala com o governador com alguma ideia, ele manda falar com a comunicação. A comunicação, ela não pode estar, que nem acontece hoje em dia, no final do processo. Quando está tudo pronto, chama a comunicação. A comunicação tem que estar dentro das políticas públicas desde o início. A comunicação precisa ser pensada. Qualquer pessoa que trabalha em política pública nesse país, ela devia pensar em comunicação no desenvolvimento do processo. Como é que isso vai ser comunicado lá fora? Como a comunicação ajuda essa política pública? Como a gente pode fazer para a sociedade se apropriar dessa política pública? Alguns dos grandes exemplos que eu tive, por exemplo, no governo, se tratam disso, da gente trabalhar. Ao mesmo tempo, tu pega, por exemplo, um caso que eu lembro agora, avião presidencial, o que na época chamavam de Aerolula. A gente passou um ano levando o maior cacete da imprensa, de todo mundo, por causa desse avião. Uma semana, quando o avião está vindo da fábrica para o Brasil, chamam a comunicação para divulgar. Aí, quando a gente pega o material, os argumentos eram incríveis. Aqui, tudo que foi falado durante um ano não era verdade, não fazia sentido, e a gente nunca falou nada, porque a comunicação nunca foi chamada. E eu estou dando um exemplo, e é um exemplo talvez mais gritante, mas isso, rotina. Tá? É por isso que a gente, inclusive, tem uma entidade que é para discutir esse tipo de coisa. A gente precisa que a comunicação seja levada a sério durante a elaboração das políticas públicas. A gente precisa que a comunicação faça parte, de fato, do governo, e não apenas divulgar evento, reunião, processo que encerrou agora. A gente precisa pensar a comunicação antes. Por isso é que a gente acha que a comunicação ela tem que ser estratégica, ela tem que ser pensada, e mais que isso, ela tem que ser focada no cidadão. Ainda se tem muito no país, como resquício da cultura de Getúlio Vargas e do regime militar, uma comunicação focada na autoridade, na instituição. Boa parte do que se produz de comunicação nesse país é um autoelogio.
Tem um amigo meu do IPE que diz assim, a comunicação de governo é assim, mamãe, eu me amo. Né? O cidadão não quer isso, ele não ouve isso, é um pouco o que a Olga falou. Se a gente não falar nos termos do cidadão, nas condições do cidadão, em como a política pública é útil para ele, não estimular ele a participar, a se envolver, a contribuir, a gente vai passar como aqueles que estão lá fora, distante da realidade. E aí o cidadão vai fazer o que essas pesquisas mostram, ele odeia o Estado, porque o Estado não ajuda, o Estado não conversa. O Estado não presta conta, o Estado não explica, o Estado não orienta. E aí vem uma dificuldade grande, porque mesmo quando a gente quer, é muito difícil, dada a realidade que a gente tem, tanto na ponta quanto dos meios, e ainda por cima, ultimamente, com muita gente fazendo fake news e outros processos que deturpam a realidade. Então, o que a gente estava querendo aqui é chamar a atenção para essa característica, e eu queria terminar recuperando Gilberto Gil. Gilberto Gil tem uma música chamada Rap, que ele fala assim, muito bonito, né? O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. A gente precisa ajudar a população a ter o que ela precisa, e às vezes nem sabe que tem direito. O Estado está aí para ajudar as pessoas a serem ajudadas pelo Estado, e a comunicação é fundamental para isso. A comunicação é uma função estratégica, e não apenas comunicação para distribuir conteúdo em mídias sociais e releases. É isso, obrigado.